Vamos começar nossa matéria de hoje, tá? E eu ia falar sobre ação penal. Só que eu vendo aqui a plataforma Moodle, né? Eu coloquei 2 de novembro e 8 de novembro, concurso de crimes, e coloquei extinção de punibilidade como matéria já lançada lá. Então, a gente vai ver hoje sobre extinção da punibilidade, tá? Quais são as causas de extinção da punibilidade, tá bom? Gente, tá? A primeira causa de extinção da punibilidade é a morte do agente, tá? Por que que a morte do agente é causa de extinção da punibilidade? Porque isso advém, tá, do princípio da personalidade, da intranscendência, tá? E determina que o fato cometido por uma pessoa não pode chegar e ser transferido para outra, tá? Que nem ocorria na Idade Média, não é? Então, e a morte do agente, tá? Põe fim ao processo, tá? Extingue a punibilidade, põe fim ao processo e a morte do agente não tem consequências cíveis, tá? Do crime. Tá? Então, essa é a primeira causa de extinção da punibilidade. A segunda causa de extinção da punibilidade trata-se da anistia, da graça e do indulto. Tá? E qual que é a diferença da anistia, da graça e do indulto? Tá? A anistia, gente, e isso ocorreu no regime militar, tá? Não sei se vocês recordam disso, acho que não. Talvez a maioria nem, talvez o pai nem tivesse namorando ainda com a mãe. Quando termina o regime militar, né, cria-se uma nova constituição, né? Ambos os lados fizeram coisas horríveis, tá? Tanto os militares, alguns militares, quanto algumas pessoas que queriam que eram contra a revolução. Tá? Eu não vou chegar, eles queriam implantar aqui uma ditadura do proletariado, né? Não vamos discutir isso, tá? Mas então, ambos cometeram crimes, dos dois lados. E eles chegaram num consenso, tá, de que o melhor seria apagar o passado, tá? Anistiando todas as pessoas, tá, que direto ou indiretamente praticaram crimes para defender o seu lado. Estou falando grosseiramente, tá? E então foi feita a lei da anistia. De volta e meia se busca pegar e muito bem. Gente, anistia é literalmente um apagar jurídico, é o esquecimento jurídico do delito, tá? E geralmente, tá? Mas bem geralmente, tem como fatos aqueles crimes que são, em geral, tá? Em geral, políticos, eleitorais e crimes militares, tá? E a anistia é muito interessante porque ela pode ser concedida, tá? Alguém mandou alguma coisa no chat. Agora voltou ao normal. Ah, que bom, Natália. Bem-vinda de volta aí. Então, a anistia, tá? Ela pode ser concedida antes ou depois de condenação, tá? No caso, por exemplo, dos militares, de vários membros da esquerda, foi concedido antes mesmo de qualquer denúncia sobre qualquer coisa, tá?
A anistia, ela pode ser total ou pode ser parcial, fragmentada, tá? E a anistia, gente, ela apaga todos os efeitos penais, tá? Inclusive a reincidência, tá? Porém, tá? Permanece-se com a obrigação de indenizar as vítimas, ou seja, a anistia, ela pega o aspecto penal da coisa. O aspecto civil, de responsabilidade civil, permanece, tá? E quem é que tem competência para anistiar? A competência é do Congresso Nacional, tá? E independe, ou seja, não tem qualquer dependência com a aceitação dos anistiados, tá? Não tem qualquer não tem qualquer relação ou não depende de aceitação dos anistiados, tá? Tranquilo até aí? Podemos ir em frente? Professor, você falou da Mariana, mas a mãe dela também mostrou-se prova em argumento. Acusou várias partes serem mentirosas, alegou coisas que foram comprovadas e que não ocorreu. No caso, duvidou do lado dos profissionais. Também teve questão de falar com relação às amigas, né, e tal, que acompanharam, né? Eu vou terminar de ouvir. Quer ver aqui? Eu tô no, deixa eu ver aqui. Tô na 1 hora e 1 minuto e 21 segundos das 3 horas e 11, né? Vamos pegar e ver tudo antes de eu chegar e falar qualquer coisa, tá? Deve ter tido a primeira audiência também, né? Vamos lá. Então, eu já falei sobre a anistia, né? Anistia, agora vamos falar sobre a graça, tá? A graça, gente, ao contrário da anistia, que em geral pega crimes políticos, militares, eleitorais, tá? A graça geralmente tem como objeto os crimes comuns, tá? E ela, ao contrário de ser geral, ela dirige-se a determinados indivíduos, tá? A graça. A graça também ela pode ser só pode ser concedida, tá? Depois de sentença condenatória irrecorrível, tá? Hoje em dia, tá? A graça entendido que muitas vezes a graça não foi recepcionada pela Constituição Federal como instituto autônomo, tá? Mas ela é referida como um indulto, tá? Individual, a determinado indivíduo, tá? E então a gente já viu anistia, já vimos graça, agora indulto. O indulto, gente, ele é coletivo, tá? Primeira característica que a gente pega no indulto é que ele é um instituto que é em geral. Muito se falou, tá, com relação no ano passado, com relação ao indulto de Natal, chamado indulto de Natal, em que a pessoa chegou, cumpriu determinado tempo de crimes, geralmente que o sujeito já está no regime aberto, já cumpriu uma grande parte, etc, etc. Então, não tem violência, não tem grave ameaça e tudo mais. E então é dado para a pessoa esse indulto, tá? E aí, meus caros, esse indulto, tá? A primeira coisa que é interessante ver é que ele delimita direitinho qual natureza de crime vai poder ser colocada, a quantidade de pena, tá?
geralmente a quantidade de pena que também já foi cumprida, tá? E outros requisitos, tá? Colocados no decreto, tá? E atinge, gente, um grupo indeterminado de pessoas, tá? Ou seja, enquadrando-se naquele, algo geral, enquadrando o condenado naqueles termos do indulto, tá? Ele tem direito ao indulto, tá? O indulto pode ser total e pode ser parcial. Se for total, acaba. Se for parcial, tá? Não extingue a punibilidade e tem a denominação. Então, se vocês algum dia ouvirem falar sobre comutação de pena e tudo mais, tá? Trata-se justamente do indulto coletivo parcial, tá? A terceira causa de extinção da punibilidade é a abolitio criminis. Eu acho que vocês inclusive, viram isso no mês passado, não é? Abolitio criminis, abolício de abolir, né? Deixar de ser. Abolitio criminis é um crime que deixa de ser. E é muito interessante. Eu vou mostrar para vocês uma abolitio criminis muito interessante, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas colocar chifre nos outros antigamente era crime. Vocês sabiam disso? Antigamente, quem chegava. Ó, temos gente no chat falando que sabia. Vamos ver. Ou não? Vamos ver, vamos ver. Sim! O Fabrício sabia, Eduardo também. Terá material dessa matéria? Já está na plataforma Moodle, meu caro Arilson. Tá? E já tem e tem mais uma coisa. Que Era eu o ia falar? famoso crime de adultério? Ele que eu vou falar, exatamente isso. Não sei quem falou, Ah, não, mas foi Bim. Tá? Felipe Amaral. Arilson, mas volta a falar. Prefira a plataforma, a nossa biblioteca digital, que tem lá da Saraiva, tá? Pega o Bittencourt, que ele é muito bom, tá? Exatamente ele que eu vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo aí, né? Tá aí até na página. Tá aqui. Tava na página ali do caso da Mariana, né? Vamos lá. Aqui, ó, adultério, tá? Foi revogado pela lei em 2005, né? Eu tive uma professora que chegou a responder por adultério. Ela não era casada, mas o aluno dela era, né? E a esposa descobriu. Na época era crime, foi lá para os anos 90. Contratou como é que chama? Detetive. E aí, então, quando eles estavam no motel, o sujeito chega, liga. Olha como é que era, olha, cometer adultério. Olha lá, pena, detenção de 15 dias a 6 meses. Incorre na mesma pena o réu, ou seja, o chifrador. Né? A ação penal somente foi tentada pelo cônjuge ofendido e dentro de um mês após o conhecimento do fato. E a ação penal não pode ser intentada pelo cônjuge desquitado. Desquitado, que legal. Pelo cônjuge que consentiu no adultério, tempos modernos, ou que perdoou, expressa tacitamente.
né? E o juiz pode deixar de aplicar a pena se havia cessado a vida em comum dos cônjuges, se o querelante havia praticado qualquer dos atos previstos no artigo 317 do Código Civil, antigo Código Civil. Tá? Então, só para vocês verem que foi revogado. Então, aqui, literalmente, nós temos a figura da abolício crimes. Lei nova que descriminaliza o fato praticado pelo agente anteriormente. Possivelmente vai ocorrer a mesma coisa, né, e já está demorando demais, pelo artigo 28, não é? O artigo 28 da Lei 11.353, vocês devem saber, justamente é o uso de drogas, o posse de drogas para uso próprio. Não é? Ainda está lá, na Lei 11.353, é considerado crime pelo STF. Não é? Tá. Possivelmente, se o Fachin deixa chocar o processo que está com ele, né? Mas duvido que vá ser colocado em pauta porque o presidente do STF é o Fux, né? Então, é isso. Vamos ver, abolício crimes. Lei 9, então, né, que descriminaliza o fato praticado pelo agente, né? Abolício crimes é interessante porque extingue mesmo o próprio crime, né? Acaba aquele crime, né? E não tem, quando há abolício crimes, todos os efeitos penais acabam, todos os efeitos penais acabam, e não sobra nada, nem mesmo a reincidência. Tá? Então, abolício crime, já vimos a morte, graça indulto. E já vimos o quê? Agora, abolício crimes, agora então vamos à prescrição, decadência e perempção. Tá? Gente, prescrição, que também a gente vai estudar melhor ainda nessas 2 semanas que nos restam antes da AD, tá? Prescrição, gente, é a perda da pretensão punitiva do Estado, tá? Ou seja, o Estado perde o direito de punir, tá? Ou o direito de executar a punição, tá? E por que isso? Porque passou um prazo. Eu tenho 43 anos, né? E fico feliz se fizer 44, 45 e ficar mais velho a cada ano, porque deixar de ficar mais velho é uma coisa ruim, né? É bom ficar mais velho todo ano. Então, como é que eu era com 23 anos? Aí, o prazo de prescrição no Brasil são 20 anos. Máximo, né? Como é que eu era? Eu era completamente diferente. Né? Eu era advogado, estava iniciando a carreira, etc, etc, etc. Mas era completamente diferente. Né? Alguns de vocês, 20 anos atrás, sequer eram nascidos, né? Agora você imagina vocês com 18 anos, né? E quem é mais velho, tipo eu assim, né? Consegue imaginar isso. Você com 18 anos pratica que seja um homicídio, tá? Muito feio e tal. Beleza. E durante 20 anos o Estado não vai atrás de você. Não pratica mais nada nesse meio período. Tá? Beleza. Sei lá, com seus 43 anos, ou que nem eu estou, né? 25 anos depois, ou se você for mais velho daqui, sei lá, você está com 50 anos, aí o Estado chega e fala: descobrimos que é você, vamos te processar. Não faz sentido, né? E é por isso que existe a prescrição. Porque não faz sentido, depois de um determinado tempo, chegar e punir qualquer pessoa pelo crime que foi. Tá? Então, a prescrição
tem como base, inclusive, o princípio da humanidade. Né? Tá? Gente, decadência, tá? Também a gente vai ver sobre prescrição, decadência e preempção. Decadência, tá? É a perda do direito de exercer a ação privada ou do direito de exercer a representação. A gente vai ver isso na próxima aula, possivelmente, ou na da última semana, que é importantíssima, ação penal. Tá? E aí a gente vai ver na quinta-feira, tá? Porque sexta-feira, eu falei, era muito importante. Só tem 18 pessoas aqui, é muito pouco. Uma matéria muito importante. Gente, não falta na quinta-feira, não chega tarde, tá? Deixa o namorado em paz, etc. Tá? Pede tempo pro patrão. Fala assim, não, tem que assistir essa aula de penal sobre ação penal. Tá? Então, a gente vai aprender que na ação penal privada e na representação, a vítima tem um prazo para exercer tanto o direito de queixa quanto o direito de representação. Tá? Só que, por inércia da vítima, esse prazo chega e passa. Então, ocorre o fenômeno da decadência, que é justamente a perda desse direito. Tá? E, por fim, nós temos a perempção, tá? Que é a perda mesmo do direito de se prosseguir quando a ação penal é privada. Tá? Deixa eu começar a explicar para vocês. Na ação privada, o Ministério Público não faz parte dela. A vítima tem que contratar um advogado para processar criminalmente o criminoso. Tá? Então, por exemplo, crimes contra a honra, vocês vão aprender no próximo semestre. Os crimes contra a honra, a ação penal, em regra, é privada. Então, alguém chamou você de, sei lá, uma coisa que você não gosta, bobo fez chato, né? Vou falar uma coisa mais light. Aí, então, a regra da prescrição é a mesma para todas as espécies de pena. A gente vai ver isso também, tá lá no artigo 109 e tal. Vai depender da quantidade de pena, tá? Mas a gente vai ver isso melhor, talvez até hoje, um pouquinho, se bobear. Tá? Deixa eu ver, acho que foi o Diego, deixa eu ver quem que... A pergunta, isso mesmo. Tá, Diego? Tá ok? É isso aí. Então, então com relação a... tá falando da perempção, né? Muito bem. Então, na ação penal, o advogado tem que chegar e tocar a ação. Só que então o advogado entra com a queixa, só que ele fica inerte. Ele não dá andamento a isso. Nesse caso, tá, ocorre o fenômeno da perempção. Tá? Por quê? O querelante ele fica inerte, tá? E então não realiza os atos processuais necessários para dar andamento na ação. E então a ação é fulminada. Ok? Então, já vimos, então, morte da gente, anistia, graça, indulto, abolício crimes, já vimos, prescrição, decadência e perempção. Vamos falar, então, de renúncia e perdão. Muito bem. Gente, renúncia, tá, também está ligado à ação penal, tá, privada. É a manifestação de desinteresse de exercer o direito de queixa. Ó, a renúncia só ocorre antes do exercício do direito de queixa. Tá? Chama-se renúncia.
O perdão, ou perdão do ofendido, ele ocorre depois do início da ação penal. Tá? E o perdão ele consiste na desistência do querelante. Querelante é o autor, é a vítima que iniciou a ação penal privada. Chama querelante. Guarda esse nome. Querelante. Então, ele é autor da ação penal privada. Ele foi vítima, contrata advogado, vira querelante. Né? E o réu chama-se querelado. Tá? Querelante é quem exerce a ação. Querelado é o réu. Tá? Então, perdão do ofendido só ocorre depois de iniciada a ação penal privada. E mais, hein? Para que ocorra o fenômeno do perdão judicial, é absolutamente necessário que o querelado, ou seja, o réu, aceite o perdão do querelante. Tá? Então, é interessante demais isso aí. Gente, então já vimos renúncia e perdão, falta retratação do agente. Tá? Nos crimes contra a honra, que nós vamos estudar no próximo semestre, né? Deve ser a professora Lilian que vai dar aula para vocês. Né? Vocês vão ver que espetáculo de professora. Não é? A retratação do agente, gente, é um ato, tá? Na qual o agente ele reconsidera, retifica uma afirmação anterior, tá? Ele chega e fala, opa, errei, tá? Isso ocorre nos crimes de calúnia, difamação, falso testemunho, falsa perícia também. E a retratação ela tem que ser completa e irrevogável. Tá? Completa e irrevogável. Tá? Por fim, meus caros, nós temos o perdão judicial, que também é causa de extinção da punibilidade. Tá? E o que é o perdão judicial? A lei, meus caros, às vezes permitem ao juiz, tá, deixar de aplicar a pena em determinados casos. Tá? Por quê? Quando algumas circunstâncias, alguns fatos justificarem sua aplicação. Eu vou mostrar para vocês, imaginem só o seguinte, tá? Você anda de moto, tá? E aí você pega a sua namorada ou namorado em casa e você não tem um capacete para dar para ele ou para ela, ou você também não está sem capacete, mas você só vai ali, um quarteirão de distância. Não vai acontecer nada, né? Acontece. Pior que acontece. Aqui a gente já pegou casos, tá? Um quarteirão. Usa o capacete de desgramento. Estou falando sério. Já aconteceu aqui, tá? Um processo lindo, lindo mesmo. Em que, sabe quando você sai orgulhoso de ser advogado, porque você fez justiça? Tá? Foi esse processo. E, mais ou menos, um fato foi esse, tá? E então, o sujeito andou, sem brincadeira, 100 metros. Aconteceu um acidente, a pessoa caiu da moto, uma queda boba, não estava em alta velocidade, estava praticamente parado o veículo. Ele só andou um pouquinho, a vítima
caiu para trás, bateu a cabeça. Hemorragia, morreu. Muito triste. Fato. Desse jeito. Agora imagina só que o sujeito que estava dirigindo a motocicleta seja namorado da vítima. Ou seja, o esposo ou a esposa da vítima. Gente, vocês acham que é necessária alguma pena para essa pessoa? Você acha que o Estado tem que punir alguém desse jeito? Por causa disso? Vocês acham que justifica o Estado iniciar a persecução penal dele e, terminando, vendo a culpa dele, chegar e puni-lo por alguma coisa? Hein? Em casos parecidos com esse, quando não, em geral, são crimes culposos, por exemplo, um homicídio culposo, não é? Alguém mata o outro sem intenção. Homicídio culposo da direção de veículo automotor. Homicídio culposo do 121. Você está limpando a arma e pá! Sai um tiro da arma. Mata um melhor amigo. Não é? Muito bem. O que acontece? Olha que o Instituto do Perdão Judicial. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção se torne desnecessária. Tá? São casos assim, tá? Que permitem ao juiz deixar de aplicar a pena. Tá? Tá? Esses aí, meus caros, são as formas de extinção da punibilidade. Tá? Extinção da punibilidade. Alguém tem alguma dúvida com relação a caso de extinção da punibilidade? Ou não? Se não tiverem dúvida, eu vou para iniciar a matéria prescrição, tá? Que ela é importantíssima. Podemos começar? Sim, professor, muito bem. Então vamos começar, não é, a nossa matéria ligada à prescrição. Só pegar uma aguinha aqui. Peraí, já está no copo já. Ainda. Meus caros. Vocês estão me ouvindo? Deixa eu ver no chat. Temos alguma coisa aqui. Peraí. Sim. Ah, obrigado, Silvana. É a única que não me deixa no vácuo, né? Todo mundo fica me deixando no vácuo aqui, tadinho de mim. Obrigado. Então, vamos lá. Gente, prescrição, tá? A gente vai estudar agora sobre prescrição. A pretensão punitiva, prescrição abstrata, retroativa, vamos estudar o que era, prescrição intercorrente, prescrição da pretensão executória, prescrição da pena de multa, redução de prazos prescricionais, causas impeditivas e suspensivas de prescrição. A matéria é bastante grandinha. Lembrando que na quinta-feira, a gente não vai terminar a matéria prescrição hoje, na quinta-feira nós
Vamos fazer um parênteses na matéria prescrição para vermos a ação penal, tá? E a ação penal, ela é mais importante para o curso de vocês do que prescrição, tá? Muito bem. Então, simbora. Eu já até falei com vocês que a prescrição é uma espécie da extinção de punibilidade, ou seja, o Estado ele perde o direito de punir, não é? Porque dentro de um determinado prazo que foi previamente fixado, o Estado não exerceu o seu jus puniendi, que é o direito de punir, tá? Jus puniendi, direito de punir, tá? Então, a prescrição é uma causa de extinção da punibilidade, tá? A Constituição, meus caros, traz seu bojo, tá? Que alguns crimes são imprescritíveis, não é? E aí traz a prática de racismo, né? A ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático do direito, tá? Vamos tentar achar aqui. Vamos ver a Constituição. Deixa eu ver aqui. Vamos ver Constituição Federal. Vamos lá. Constituição Federal. Vamos lá. Passei, gente. Aquele princípio que eu falei da intranscendência, da pessoalidade, né? Tá? Vamos ver aqui. Aqui. A lei considerará crimes inafiançáveis, certidão de graça, anistia de prática de tortura, tráfico de drogas, terrorismo, definidos, etc, etc, etc. Aqui, ó. Prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Então, nós temos, primeiro, o racismo como crime inafiançável. Né? E também aqui, a Constituição inafiançável e imprescritível é a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Ok? Muito bem. Então, são crimes imprescritíveis, tá? Há uma crítica muito grande com relação a isso, tá? Com relação à não prescrição desses crimes, tá? Pelos motivos que foram falados, não é? Mas a nossa Constituição traz, então, não existe qualquer dúvida com relação a isso, está no artigo 5º, que é para ser mantido. Tá? Quem pode alegar prescrição? Todo mundo. Tá? A defesa pode alegar prescrição, o Ministério Público pode alegar prescrição, o juiz de ofício pode alegar prescrição. Tá? Inclusive, antes da existência dos juizados especiais criminais, tá? Todo final de ano existia como é que eu vou dizer? Um multirão, tá? Das secretarias em fazer justamente
o mutirão de prescrição daqueles crimes pequenininhos, tá? Então, só para vocês chegarem e saberem. Então, hoje não, hoje em dia, né, os juizados especiais foram muito importantes para impedir que existisse prescrição desses tipos penais, tá? Então, como é uma matéria de ordem pública, tá, pode ser alegado em qualquer fase, em qualquer momento, por quaisquer das partes, em qualquer das partes que participam do processo. Tá? Espécies, né? A prescrição tem duas espécies. Tá? Prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória. A pretensão punitiva, ela é chamada de jus puniendi, tá? E a pretensão executória é jus punitionis. Acho que fala assim. Jus punitionis. Tá? Pois bem, gente, com o trânsito em julgado, tá? Inicia a fase de execução da pena. Nós aprendemos isso. Então, começa o jus punitionis. Antes do trânsito julgado, é o jus puniendi. Tá? E claro, isso para vocês. E quais são as características, tá? Da pressão da pretensão punitiva? Acabei de falar primeiro. Só pode ocorrer antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Tá? Com a existência da prescrição da pretensão punitiva, tá? Elimina-se todos os efeitos do crime. Tá? É como se o crime não existisse juridicamente. Tá? E nós vamos ver lá no artigo 111, 109, 116, etc., os prazos em que se inicia, tá, a contagem da prescrição. Em geral, tá? Vamos ver aqui o artigo 111, acho que é interessante a gente chegar e ver. Isso aqui é o que... Termo inicial, a prescrição antes de transitar em julgado começa do dia que o crime se consumou, no caso de tentativa, no dia em que cessou a atividade criminosa, nos crimes permanentes, no dia em que cessou a permanência, nos de bigamia e falsificação, alteração de assentamento no registro civil. A gente vai estudar isso no quinto período, na data em que o fato se tornou conhecido, nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes previstos no Código, ou em legislação especial, na data em que a vítima completa 18 anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal. Existia isso aqui, meus caros, principalmente porque, em regra, antigamente, tá? Em que pese esteja escrito aqui dignidade sexual, etc., etc., o prazo inicial, só que eu iniciava até, acho que era 21 anos, se eu não me engano. E por que ocorria isso? Porque antigamente a ação penal dos crimes sexuais era, em regra, privada. Em regra, privada. Tá? Muito bem. Tá? Então, não é? Em regra, o prazo da prescrição da pretensão punitiva, ou seja, o direito de punir do Estado, inicia-se na data em que o crime se consumou e tal, nós vimos lá. Tá? Há causas que suspendem a prescrição? Sim, existe. E há causas que interrompem? Sim. Ah, professor, qual que é a diferença de suspender e interromper?
Isso é importante você saber. Quando suspende, é como se desse um pause. Tá? Então, vocês imaginam que a prescrição é aquela barrinha que aparece nos filmes da Netflix ou do YouTube, tá bom? Então, tá aqui a barrinha, esse aqui é o prazo prescricional. Então, a barrinha está andando. Aí, suspendeu, pausou. Quando você reiniciar, vai reiniciar daqui, ó. Então, quando se suspende, se o prazo volta a correr, ele volta do momento em que ele parou, tá? Quando interrompe o prazo, não. Então, nós temos aqui a mesma barrinha, tá? Vermelhinha aqui do YouTube, da Netflix. Então, tá aqui, ó. Prazo correndo. Vem aqui. Interrompeu o prazo. Significa que vai começar de novo. Então, o prazo começa do zero de novo. Interrompeu, parou. Começa de novo do zero. E assim vai sucessivamente até a gente chegar ou na prescrição ou no fim do processo. Tá? Entenderam? Depois a gente vai ver melhor isso, mas vocês entenderam a diferença de suspender e interromper? Suspender para e continua do momento que parou. Interromper para, mas começa tudo de novo. É mais ou menos quando meu filho, né, faz uma criação, vou conversar com ele. Eu estou conversando, estou falando. De repente, eu vejo que ele está distraído, que ele não sabe o que eu estou falando. Aí eu interrompo e volto do começo. Não é? Tem vezes que eu converso 2, 3 horas com ele, ele fala assim, me dá um tapa, porque eu não aguento mais. Eu falo, não, vamos começar de novo. Nossa, filho, você é insuportável. Eu sei, eu ouço isso muito. Muito bem. Então, tá. A prescrição punitiva são várias, tá? Tem abstrata, retroativa, intercorrente, a gente vai vê-las todas, tá? Então, o que é primeiro, pretensão punitiva abstrata, tá? Nós vamos aprender, não é, que a pretensão punitiva, ou seja, dentro do Estado punir determinada pessoa, ela tem um prazo X. Beleza. Prazo X. E essa pretensão punitiva, imagine só o sujeito que praticou um crime pequenininho, mas começou a responder processo. Lá em 10 anos atrás. E vamos dizer que o prazo de prescrição seja de 4 anos. Tá? A pena máxima lá vai de 1 a 2. Tá? Então, vamos dizer que seja pena de 1 ano. Pena máxima, 1 ano. E tem 8 anos esse processo. Tá? Vai chegar no final do processo, já vai ter prescrito. Você vê que, olha, mesmo que ele tome a pena máxima, a prescrição morre em 4. Então, não precisa disso. E aí, o que acontece? Quando se vê que acontece um fato desse, né, ocorre a prescrição punitiva abstrata. Tá? Por quê? Porque ainda não existe uma pena, mas você olhando-se a pena máxima combinada em abstrato, dentro lá do artigo, você vê que, segundo lá, está escrito no artigo 109, que a gente vai ver, já passou o prazo. Então, para que continuar com o processo? Para chegar lá no final e o sujeito ser absolvido por prescrição? Não. Então, nesse caso, mesmo não tendo uma pena concreta, e é por isso que chama pretensão punitiva
abstrata, ou em perspectiva, ou etc. Olhando isso, tá? Já se pode declarar prescrita a pretensão punitiva do Estado. Ok? E como que a gente faz para chegar e verificar qual que é o prazo de prescrição, Filó? Vamos lá. Da pretensão punitiva abstrata, claro. Primeiro, você olha, vocês já viram, né? Vamos lá colocar aqui. E os artigos. Eles têm uma pena mínima e máxima. Estão vendo aqui, ó? Em abstrato. Em abstrato significa que não tem nada real. Vamos ver lá para frente. Olha aqui, ó. 3 meses a 1 ano. Estão vendo aqui? Então, ele tem uma pena mínima em abstrato, que é 3 meses, e uma pena máxima combinada em abstrato, que é de 1 ano. Pena mínima combinada em abstrato, do artigo 139, 3 meses. Pena mínima combinada em abstrato do 139, 1 ano. Vamos usar esse 139 como exemplo. Tá? Então, vocês estão vendo aí, gente? Estão me ouvindo? Gente, vocês estão me ouvindo? Ah, alguém mandou alguma coisa aqui no chat. Sim, obrigado. Várias outras pessoas. Obrigado também. Deixa eu ver quem foi. Silvana, obrigado. E a Júlia, obrigado. Então, peguem esse 1 ano, tá legal? E aí, vamos imaginar que processo de difamação em 2010. Tá? Aí, você vai. Então, pena máxima 1 ano, vocês guardaram, né? Vai lá no artigo 109. Olha aqui, ó, prescrição antes de transitar em julgado a sentença final. Regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime. Verificando. E aqui então, a gente vai ver depois, aqui, ó. Em 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ano ou, sendo superior, não passa de 2. Então, 4 anos para exercer o Estado, o jus puniente. Então, eu vou lá no máximo da pena. Depois vou no 109, tá? Para verificar qual que é o máximo. E verifica se há alguma majorante ou alguma minorante. Por que majorante, minorante, não agravante e atenuante? Ou seja, causa de aumento de pena e diminuição de pena, porque elas podem tanto ir para baixo do mínimo legal quanto ir para cima do mínimo legal. Ok? Então, coloco essas causas, de diminuição e de aumento de pena, bem como observo o artigo 115, que fala de redução dos prazos de prescrição. Olha aqui, são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era ao tempo do crime menor de 21 anos ou na data da sentença maior de 70. Tá? Então, verifico, né, se ele se tem a menoridade penal, né, que é de 18 a 21, ou a velhice, né, mais de 70 anos, tá? Coloco isso tudo e verifico qual que é o prazo prescricional e aí verifico o tempo de processo. E se o tempo de processo estiver dentro daquilo ali, não é? Nós temos que haverá uma
Vou dizer, haverá uma... a gente vai ver qual que é o prazo de prescrição, tendo em vista a pena em abstrato. Tá? Ok? Meus caros, vamos parar aqui. Tá? Deixa eu até colocar aqui na minha agenda, que a gente parou aqui, que a matéria é legal, é bem legal, eu adoro prescrição, mas ela é bem pesada também. Alguém tem alguma dúvida? Beleza. Tá, que vocês não têm dúvidas, eu vou fazer a chamada de vocês aqui. Tá? Vou fazer a chamada. Um pouquinho, tá? Aí, aula. Gente, vocês estão gostando das aulas? Lançamento. Então, obrigado. Obrigado. Bom, vocês estão gostando. Volta a falar. A gente está na reta final. Mas se tiver coisas para eu melhorar, vocês chegam e falam comigo, tá? Por favor. Beleza? Sempre há tempo para chegar. Você levou um panetone? É que ainda não fiz a chamada, Igor. Calma. Relaxa. Tá? Vamos lá. Alexandre. Tá aí? Não? Falta. Ana Clara Xavier. Tá aí? Eu lembro do meu pai. Não? Antônio Pedro. Presente. Arilson. Arilson tá aí? Presente. Arilson. Presente. Caio Nogueira. Não. Ligou para a farmácia. Cleverson. Você falar com a minha princesa? A cliente cobrando seu vermelho, azul, amarelo, com vergonha. Diego Armando. Queria, não sabia que era pra você, não? Não, nem quero meu pai. Vamos lá. Seu áudio. Aí na hora que ela viu que era para mim, que passou o telefone para mim. Diego não. Eduarda. Presente. Eduardo. Desculpa assim te perguntar, assim, sei que não é da minha conta, mas quem tá Eduardo não? Não, pode falar. Eliane. Presente. Fabrício Pereira. Presente. Felipe Amaral. Presente. Felipe Rezende. Não. Fernanda. Não. Fernando. Não. Gabriel. Não. Guilherme. Não. Guilherme Lobo. Não. Helder.
Não. Igor. Presente. Aê, Agora muito sim. bem. Ufa. Indianara. Indianara. Isabel. Não. Isabela. Não. Jéssica Ferreira. João Vitor me ligou, disse que ele caiu, não está conseguindo vir para a aula. Ok. Aí você responde para ele, por favor, Samu. Eu vi que ele participou, sim. Jéssica, não? Joana? Não? João Vitor? Presente. José Carlos? Presente. Josiane? Não? Joyce? Não? Júlia? Presente. Larissa Henrique? Não? Larissa Romano? Não? Clarice? Não? Leandro? Não? Leone? Não? Maeve? Presente. Nadine? Não? Natália? Não? Pablo Henrique? Presente. Pedro Henrique? Presente. Rafael? Não? Rayan? Não? Rayane? Não? Roberta? Presente. Samuel? Presente. Muito bem. Silvano? Presente. Silvia? Não? Stephanie? Não? Tatiane? Não? Tatiane Paula? Não? Tainá Dutra? Não? Thaís Emanuele? Presente. Vitor Hugo? Presente. Vitor Leijoto? Não? Viviane? Presente. E Wesley? Não? Ok. Pautas gravadas, meus caros. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que vocês tenham entendido, tá? A extinção da punibilidade e o início de prescrição. Já comecem a estudar para a prova, né? Deixa eu quase colocar aqui. Extinção da punibilidade e prescrição. Aulão. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Falem comigo. Não deixem dúvidas colocadas, tá? Ontem a gente viu concurso, o que mais? Mais alguma coisa, não? Só concurso, né? Tá? Então,
Ó, forte abraço a todos. Ainda não sextou, vocês têm segundo horário, não é? E um abraço para mim. Depois daqui eu ainda vou ter que viajar para o interior, então trabalho não para, meus caros. Um abraço para vocês. Fui, ótima sexta. E não se esqueçam, o mais importante, não façam nada que eu não faria. Um abraço. Até. Tchau, tchau.